Bom, pessoal, o vídeo que eu estava fazendo, ele não sei o que houve, algum problema técnico, ele bloqueou. Eu só vou complementar com esse outro trecho, tá certo? Emendando aquele trecho anterior com esse de agora. Então a gente estava vendo o seguinte, que com o aprimoramento da produção, aprimoramento da quantidade produzida, é, a partir da implantação tanto dos princípios de administração do Frederick Taylor quanto da esteira rolante do Fordismo, se estabelece então um modelo de organizar a fábrica, que é o chamado modelo Fordista-Taylorista, e o resultado do modelo Fordista-Taylorista é um aumento imenso na quantidade de, de produtos produzidos. Passa a haver então uma produção em massa. O capitalismo ele passa a então produzir mercadorias numa quantidade nunca vista antes. O problema era então o seguinte: se você tem grande quantidade de mercadoria, você precisa ter então grande quantidade de consumidores, até para que a, a, a finalidade da produção da mercadoria, que é o lucro, possa acontecer. E aí vem aquele problema que o Marx levantava: se você tem um nível salarial muito rebaixado, você vai ter então crise de superprodução. E aí o Marx vai dizer que isso é uma constante do capitalismo. O capitalismo ele é feito dessas crises de superprodução. Por quê? Porque ele produz muito, ele gera riqueza, mas a riqueza sempre é acumulada. A crise de 29, como foi dito, ela pode ser interpretada, não é a única interpretação, ela pode ser interpretada como uma crise de superprodução. Tanto do ponto de vista marxista, quanto do ponto de vista desse economista que eu apresentei a vocês, o Keynes. Chamados economistas, os seguidores dele são chamados de economistas keynesianos. Bom, se para os marxistas o capitalismo não tem jeito, porque ele sempre gerará crise de superprodução, devido ao fato do capitalismo ser um sistema superconcentrador de riqueza, então ele sempre produzirá muito, mas também sempre concentrará muito, impedindo que haja um consumo em massa. Se para os marxistas não tinha jeito, para os keynesianos eles tentaram um jeito no livro que eu citei do Keynes. O que é que esse livro vai dizer? O Keynes vai dizer nele, ele vai dizer o seguinte: olha, o Estado tem que intervir na economia para garantir o nível salarial, para garantir a quantidade de empregos que seja suficiente para que a massa trabalhadora consiga consumir os produtos que são produzidos em imensa quantidade. Só dessa forma se evitará as crises de superprodução. Então, o Estado, o governo, passa a ter um papel a partir desse livro de Keynes e a partir do momento em que os governos passam a aplicar as ideias de Keynes, que vai ser principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, o Estado e o governo passam a ter um papel central na economia, tá certo? Um exemplo claro disso, quem quiser estudar, é o chamado New Deal, que é um programa econômico implantado nos Estados Unidos pelo então presidente Roosevelt, aí na década de 30, como tentativa de superar a crise de 1929. Esse programa econômico ele é completamente inspirado nas ideias do John Maynard Keynes. O Estado tem que intervir na economia para quê? Para fazer com que a massa trabalhadora tenha rendimento suficiente para que consuma os produtos que são produzidos nas indústrias cujos proprietários são os burgueses, mas são produzidos em imensa quantidade. Sem isso, o capitalismo iria ruir. Essa forma de organizar o capitalismo, em que o trabalho assalariado ele passa a ser vital, ele passa a ter um papel diferente, ele passa a ser mais valorizado porque o trabalho assalariado é que vai possibilitar o consumo desses produtos que são produzidos em grande quantidade. Essa era essa tela aqui, desculpa. Esse tipo de capitalismo ele vai ter ele vai ser predominante entre 1945 e a década de 70, 1970, entre o final da Segunda Guerra Mundial e a década de 70. É um capitalismo em que a racionalidade do Fordismo-Taylorismo de organizar a fábrica, ele predomina, e ao mesmo tempo os aspectos irracionais do capitalismo que geram a superprodução, eles tentam ser controlados. Eles tentam ser controlados
por um Estado, um governo que passa a garantir um alto nível salarial para os trabalhadores e passa a garantir também uma quantidade de empregos suficientes, juntando tudo, nível salarial e empregos, suficiente para que haja o consumo em massa dos produtos que são produzidos em massa. Dessa forma, o capitalismo, entre 1945 e a década de 70, ele se desenvolve bastante. É um capitalismo baseado em muita produção e em muito consumo, tá certo? Combinando as ideias e práticas tayloristas e fordistas com as ideias do John Maynard Keynes, de um Estado cuidando do capitalismo e cuidando para que haja a possibilidade de consumo em massa. Então, veja, nas ideias tayloristas e fordistas está ali a ideia de o ponto de vista do Weber do capitalismo funcionando racionalmente. Na crise de superprodução estão as ideias do Marx, do capitalismo, gerando crises de superprodução. O Keynes justamente vai ser um leitor do Marx e vai tentar, né, salvar o capitalismo a partir propondo a ação do Estado. E isso tudo será implantado com mais vigor nesse período entre 1945 e a década de 70, onde na década de 70 esse modelo taylorista, fordista e keynesiano, ele vai entrar numa grave crise e vai abrir espaço para uma outra forma de organizar o capitalismo, que será a forma neoliberal, que a gente não vai ver nesse vídeo, será só na semana que vem. Tá certo? Eu vou parando por aqui e um abraço a todos.